Olá, está começando mais um Conexões, que hoje vai debater a respeito da violência nas escolas em todo o Brasil. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou a Camila Maia, jornalista que apresenta o programa, e me descrevo como uma mulher de pele clara, cis, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros, visto uma roupa preta e estou sentada na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio, que se descreve como um homem de pele clara, olhos castanhos, poucos cabelos e uma barba cheia. Muito obrigada pela sua presença, Weber. Bom, antes de falarmos sobre o nosso tema, quero só relembrar onde você pode assistir o Conexões. Pela TV, nós temos o canal 15.1 no Sinal Aberto e o 21 na NET Goiânia. Você também pode assistir pelo YouTube da TV UFG, e acompanhar todas as nossas notícias nas redes sociais, claro. A gente também tem um site, onde a programação é exibida simultaneamente, e um aplicativo, que você pode baixar em celulares com modelo Android. Agora sim, a gente vai para o nosso assunto principal, e esse programa tem muito a ver com o que tem acontecido nas últimas semanas e nos últimos anos. Somente em 2022 e 2023, até o começo desse ano, né, o número de ataques em escolas no Brasil já supera o total registrado nos 20 anos anteriores, ou seja, entre 2001 e 2021. Isso segundo o levantamento feito pela pesquisadora Michele Prado, que faz parte, né, do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo. Michele, que já participou aqui com a gente recentemente para falar sobre os grupos masculinistas, vocês devem se lembrar dela. Bom, essa pesquisa registrou pelo menos 22 ataques em escolas entre outubro de 2022 e março de 2023, ou seja, em menos de um ano. Para falar sobre essa situação, para que a gente possa tentar entender o que está acontecendo aqui no país, as raízes desse problema e o que pode ser feito, a gente recebe hoje dois convidados. A primeira delas é a Lueli Nogueira, diretora da Faculdade de Educação da UFG e também coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Goiás. Olá, professora Lueli, muito obrigada pela sua presença novamente aqui com a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Weber, Fernando, ao público que nos assiste. Sou professora Lueli, tenho cabelos castanhos claros, com algumas mechas loiras, sou uma mulher de pele branca, eu uso óculos, mas no momento estou sem óculos para não dar algum problema aqui com a lente, né, e me dificultar enxergar. Visto uma roupa, uma camiseta de alça preta. E estou na sala em minha casa para falar com vocês nessa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso, professora. Nós que agradecemos também pela sua presença. Nosso outro convidado é o Fernando Oliveira, que é mestre em Sociologia pela UFG e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Criminalidade e Violência, o NECRIVE, também da Universidade Federal de Goiás. Olá, Fernando, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo a Conexões. Olá, Camila, uma professora, Diogo, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Fernando, sou um homem de pele branca, clara. Estou numa sala de leitura e visto uma camiseta cinza. Muito obrigada também, Fernando, pela sua presença. Agradeço novamente. Bom, vou começar com a professora Lueli, depois passo a palavra para você. Professora, como é que a gente pode explicar esse aumento, né, em menos de um ano, que eu apontei aqui pela pesquisa, em relação a 20 anos anteriores? Era uma situação que não era tão corriqueira no Brasil, como infelizmente é em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, de ataques com arma de fogo, com arma branca dentro de escolas, né? Dá para a gente tentar buscar as raízes desse problema, porque é que nesse momento, entre 22 e 23, a gente está acompanhando tantos casos violentos? Bom, Camila, acho que respostas para essa questão estamos todos nesse momento tentando entender isso, né? Eu acho que envolve vários fatores, penso eu, mas a gente pode fazer algumas relações imediatas. Primeiro que quando você fala os países com maior incidência de ataques às escolas, Estados Unidos primeiramente, seguido do Brasil. Então nós estamos aí numa esteira
de violência nas escolas com essa proximidade. E eu acho que uma das coisas que já vem sendo apontada em algumas falas, em alguns estudos nesse sentido, é o aumento aí dessas questões, desses grupos fascistas, neofascistas, da extrema-direita. Então, assim, um discurso que tem crescido nos últimos anos, de muita violência, de discurso de ódio e mesmo de desconsideração, desqualificação com a escola. A gente vê que nos últimos 4 anos, em particular, no governo que já findou, nós tivemos um ataque maciço à educação pública nesse país, à educação de modo em geral, uma desqualificação dos professores, um descrédito em relação à ciência, um negacionismo do conhecimento científico. Então, conjuntamente a um discurso de ódio que tem crescido e invadido as redes sociais, as nossas vidas, as nossas famílias, né? E agora também, portanto, as escolas. Esse discurso contra a escola, contra os professores, contribui, a meu ver, para esse cenário que hoje a gente verifica e essa possibilidade aí que está circulando nos últimos dias da possibilidade de um ataque às escolas e o aumento desses casos, em especial nas últimas semanas, né? Quer dizer, isso foi intensificado nos últimos dias. Vários casos estão aparecendo. Isso nos causa preocupação, evidentemente, e precisamos levar em consideração esses fatores que estão aí. E pensar nas formas de enfrentamento, nas medidas que deverão e poderão ser tomadas também, é muito importante que se discuta. Então, eu acho que o tema é da maior importância e agradeço a vocês aí por isso. Bom, Fernando, e o que você pode falar para a gente também, né, sobre essa busca de entender esse fenômeno a partir da sociologia, também das pesquisas, né, que o NECRIV desenvolve? Então, a gente tende a fazer uma análise, muitas vezes, superficial do problema da violência, porque ela tem umas raízes mais profundas, do que a gente imagina. Então, o professor Sérgio Adorno, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, lá da FEFELESTE, também traz um estudo bem legal, que ele faz uma análise de intelectuais, os primeiros intelectuais a descrever o Brasil, né? O Oliveira Viana, o Buarque de Holanda, né? Entre outros, o Fauoro. Quer dizer, o nosso problema está muito enraizado na questão do patrimonialismo, onde não tem uma diferença muito clara do que é meu e o que é do Estado, certo? Então, o poder da violência, ele é usado indiscriminadamente. Claro que tem outras questões, né? Por exemplo, como eu sou também professor de sala de aula de escola da rede pública, já há alguns anos, eu já me vi em situações de tensão, por exemplo, né? Que, enfim, eu penso assim, que no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou poder linkar melhor a problemática das raízes históricas dessa questão da violência. Não é só, a gente tende a achar que a violência aumentou depois da redemocratização do país, que é um outro problema, é um erro também, né? Não é assim, porque se você olhar o período integralista do Getúlio Vargas, você vai ver grupos fascistas com um discurso muito forte de Deus, pátria e família. Isso vai tomar uma nova forma a partir do bolsonarismo. E então a gente está vivendo agora um rescaldo do que foi produzido ao longo de 100 anos, vamos pegar assim. Camila, não estou te ouvindo. Fechei meu áudio e me esqueci, perdão. Bom, Fernando, pelo que você disse, você relaciona a atitude dessas pessoas, seja de forma individual ou de forma coletiva, com esses movimentos de extrema-direita, esses movimentos conservadores que
ressurgiram, como você disse, né, ou ganharam mais força com o bolsonarismo. Dá para fazer essa relação, por exemplo, como o da possibilidade de ter a sua arma, né, a questão também do aumento do armamento no Brasil, com esses casos que a gente tem visto nos últimos meses? Dá sim, com certeza. A gente percebe o seguinte, qual é o primeiro locus? Onde se inicia a educação? Na família. E se o sujeito tem um pai e uma mãe que são, assim, de uma verve violenta, como é o caso daquela professora de vôlei que tentou chicotear um rapaz no Rio de Janeiro, São Conrado, né? Se você tem pais que levam crianças para a escola Hunter, aqui em Jataí, uma escola de tiro para criança, que acabou de, né, surgir a notícia, entre outros problemas também, divulgação excessiva do sujeito que pratica o crime, problema de discussão da redução da maioridade penal, certo? Também o reforço militar armado nas escolas não é a solução, né? Nós devemos discutir os problemas, mas devemos também pensar nas soluções. Uma delas, que a gente apresenta, é a educação em direitos humanos. Claro que ela não vai resolver o problema, mas se você pensar educação em direitos humanos na grade curricular do BNCC, do ensino público, educação em direitos humanos e educação ambiental, são duas coisas que não inexistem. Elas não existem na grade curricular, né? O discurso de dizer assim, nossa, vamos respeitar mais os professores e o ambiente escolar é muito bonito, mas ele não passa de uma falácia, porque em termos práticos ele não funciona. Sabe o que funciona? A professora dentro de sala de aula, tete a tete com o aluno, entendendo os seus problemas, porque todo mundo tem um imponderável, né? O imponderável da vida real. A vida não cabe numa cartilha. Bom, professora Lueli, o Fernando citou essa questão de muitas vezes os alunos trazerem de casa algumas noções, né, a respeito de como lidar com o outro, né, algumas noções que podem gerar esse tipo de atitude. Mas a sociedade como um todo muitas vezes coloca no professor a responsabilidade da educação de forma total, né, como se o professor que tivesse que dar todo o arcabouço necessário para a construção do cidadão e do ser humano, né. Como é que a gente muda essa questão na sociedade, né, de entender que a educação começa mesmo dentro de casa e que a educação é mais um dos espaços, né, de formação? Sim, acho que tanto a família quanto a escola, entre outras agências, são instituições formativas, né? São responsáveis, né, por a formação do ser humano e do indivíduo, né, e do cidadão. A escola é um lugar fundamental para que isso ocorra. Aliás, o objetivo primeiro da escola, eu acho, é garantir esse direito e exercício da cidadania. Acho que em todos os seus níveis é isso. E a família tem que contribuir com isso, evidentemente. Agora, a gente está perdendo, a gente está assistindo também, junto com todo esse discurso, isso que já foi apontado anteriormente, uma inversão também de valores que a gente percebe. Então, assim, um desrespeito ao outro, uma desconsideração com o outro ser humano, o racismo, o preconceito, a discriminação, enfim, misoginia, há uma série de problemas que vão se agravando e que isso a gente sabe que tem nós, né? A gente já sabe que a gente está entendendo que todos nós, porque isso é estrutural, ou seja, essas questões têm raízes na sociedade, nos constitui como sociedade, não é algo que está fora de nós, isso está em todos nós. Então, a gente precisa ter consciência disso e consciência dos nossos preconceitos, das nossas limitações, das nossas contradições. Consciência disso, mas em formas de enfrentar isso. E enfrentar de que forma que eu não ensine e não eduque meus filhos nessa direção, na direção do racismo, do preconceito, da violência. Então, sim, essa educação inicia-se não, ela se dá o tempo todo em casa, nas discussões com a família, que os pais corrijam seus filhos, que saibam dizer não.
Não se pode tratar as pessoas assim, não se pode falar isso, não, isso é errado, isso é preconceito, isso é racismo. Ou seja, isso é obrigação de qualquer família durante todo o seu processo, e não só na infância, né? Ao tempo todo, a gente tem que se policiar e policiar o outro. Nós perdemos essa capacidade, a pandemia não nos ajudou. A princípio, pensávamos que seríamos mais solidários, mais humanos, mais fraternos. Não nos tornou isso, né? Estamos a cada dia piores em relação ao outro. Não temos nenhum sentimento. Isso está se perdendo, se desgastando esses nexos. Então, a escola precisa fazer isso, sim, porque como instância formativa, ela tem que fazer esse papel. Ela também é responsável pela formação humana, como eu estou dizendo, a formação cidadã, tanto quanto a família. É diálogo, são parceiros. Isso precisa ser incentivado, consolidado. Temos que voltar a falar, sim, dessas coisas na escola. Até mesmo de democracia, do que é ser cidadão nesse país. Eu acho que isso está no bolo disso, né? Eu acho que está no cerne disso é a questão nossa de sobrevivência enquanto um país democrático, um Estado de direito. Isso está em risco. Essas práticas, essa violência e medidas que a gente possa tomar põe em risco isso que a gente entende como ser um cidadão, uma pessoa respeitável e a nossa própria democracia. Então, Lueli, é um momento muito difícil. Vou colocar mais uma questão para você, que depois passo para o Fernando, para a gente finalizar esse bloco. Uma outra questão que tem se discutido muito é como resolver esse problema de uma forma, né, mais rápida, e se coloca muito a responsabilidade na escola e no professor. Vários políticos mais conservadores falam de armar professores, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, já aventaram nessa possibilidade. Também há um aumento, né, da segurança dentro das escolas, com revista de mochilas, com detector de metal, com a possibilidade de um policial armado nas escolas. Como é que você percebe isso, né, vindo do campo da educação, estudando educação? Eu acho que essa é uma das medidas, acho que as nossas grandes dificuldades, quando você fala assim, quais as medidas mais urgentes e rápidas? A gente sempre pensa nisso, quer dizer, diante da segurança, é acionar a polícia, para que a gente se sinta mais seguro. Mas acontece que isso não é uma questão só a curto prazo, a gente tem que pensar isso também a longo prazo. Não creio que a gente resolva esse problema trazendo a polícia para dentro da escola. A escola não é lugar de polícia, né? E, portanto, esse cuidado que temos que ter ao tomarmos medidas, ao pensar em medidas, a primeira coisa que se pensa, mais simplista, é essa mesmo. Vamos armar professor, vamos colocar um policial dentro da escola, na porta da escola, vamos fazer revista de mochila. Isso parece ser a solução dos problemas, isso não soluciona os problemas, né? A gente precisa enfrentar isso de uma série de outras formas. Eu acho que a questão da educação, nas escolas, sim, é preciso que a escola discuta isso, né? Pode ser com uma disciplina, aí, algum momento que fale sobre direitos humanos, respeito ao outro, questão de solidariedade, humanidade, né? O que nos une como ser humano, o que é ser humano, o que é ser cidadão. Acho que essas coisas precisam ser discutidas, sim, em casa, mas principalmente nas escolas, em todos os seus níveis. E acho que a gente precisa pensar também nos combates a isso. E aí é poder estatal. A gente fala do poder federal, combate às fake news, o monitoramento desses grupos, porque esses grupos estão nas redes sociais. Lueli, posso interromper você rapidinho, porque eu acho que a gente vai entrar numa outra pauta que eu vou pedir para a gente falar no próximo bloco, só para organizar mesmo a nossa discussão. Fernando, queria a sua opinião também sobre isso. Como é que essas medidas, né, que estão centradas muito na questão da segurança armada, seja de um policial armado, ou até mesmo, né, de possibilitar professores armados, como é que você entende essas propostas? Olha, a cultura de ódio, ela não é detectada por detectores de metais e nem por revista de mochilas. Então, a professora colocou claramente aí o problema da cultura do ódio, né? Então, ele está sendo disseminado. Como combater um aluno violento?
né? O aluno que tem uma incapacidade de tolerar o outro diferente. Como que isso vai ser abordado? Como que isso vai ser? Como que a gente vai resolver esse problema? Está na mão de quem? Está na mão de um militar dentro da escola? Está na mão de um professor armado? Será? A questão da militarização nas escolas não acho que resolve o problema, né? Os Estados Unidos está aí como exemplo, 3,1 bilhões de dólares e a violência nas escolas aumentou, né? Então não é garantia de que vai se resolver o problema. Tá certo, vou encerrar esse bloco, mas a gente volta rapidinho com a nossa discussão a respeito da violência nas escolas. A gente está tentando entender um pouco mais sobre esse triste fenômeno, né, revoltante fenômeno do aumento de casos de ataques dentro de escolas aqui no país. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa de hoje, que está debatendo a respeito da violência nas escolas aqui no Brasil. Nós estamos conversando com os nossos convidados, a Lueli Nogueira, diretora da Faculdade de Educação da UFG e também coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Goiás, e com Fernando Oliveira, que é mestre em Sociologia pela UFG e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Criminalidade e Violência. Fernando, antes de passar a palavra para o Fernando, perdão, vou relembrar aqui que o nosso intérprete desse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave, e que se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Bom, agora sim, queria falar um pouquinho, Fernando, a respeito dessa violência que tem se propagado muito pela internet, né? De grupos, muitas vezes privados, que aceitam pessoas com menos de 18 anos, que vão discutindo essas possibilidades, né, de ataques, né, diferentes. Como é que a gente pode tentar identificar esses grupos ou tentar, de alguma maneira, fazer com que a internet esteja, de alguma forma, vou dizer controlada, não sei se é a melhor palavra, né, fiscalizada? A gente viu recentemente a questão do Twitter, que não quis retirar, né, páginas que faziam essa ode à violência. Como é que você, pensando sobre violência, pode nos falar algo sobre isso? Bom, parece-me que já começaram a fazer um movimento nesse sentido. Um garoto, um jovem, na verdade, foi apreendido, né, em Rio Verde, se não estou enganado, porque ele estava planejando ataques, né? Um ataque à escola. Eu não sei muito bem assim te dizer como seria, que tipo de mecanismo a gente poderia utilizar, sabe, os especialistas nessa área poderiam utilizar para poder controlar e para poder fazer um filtro dessas pessoas, né, as pessoas que têm um discurso violento nas redes. Isso parece que está assim, em movimento. Acho que é uma das grandes angústias que a gente tem hoje, porque é impossível de controlar. Assim, impossível não, mas é complicado esse controle, é difícil, porque tem pessoas que se utilizam de perfis falsos, né, enfim. Eu acho também uma outra questão assim, que é bem contundente, que me incomoda bastante, é o campo da Deep Web, por exemplo. A Deep Web ela não tem um controle. Se tem, eu desconheço, né? Então, talvez o Estado, né, pudesse assim, desenvolver uma equipe muito bem treinada, capaz de fazer esse filtro. E também arrumar, enfim, criar novos softwares para poder fazer esse rastreamento, sabe, de criptografia, né? Assim como a gente já tem o chat GPT e o GPT, então, por que não ter um outro mecanismo assim capaz de fazer esse filtro, né?
Uhum. Mas assim, dá para a gente apontar que muitas vezes esses ataques aqui no Brasil também são organizados pela internet? Não sei se você tem acesso a alguma pesquisa nesse Sim, sentido, Fernando, porque a gente vê muito nos Estados Unidos que depois descobre-se que havia, né, uma rede por trás, pessoas que incentivavam esses ataques ou que conversavam sobre isso, né? Aqui no Brasil isso se repete também a esses grupos organizados para difundir ódio, difundir violência. sim. Os grupos, sobretudo os grupos neonazistas, né? Em Goiânia tem muitos, em Goiás tem muitos, em São Paulo é onde se encontra, no Rio Grande do Sul também se encontra um grupo grande, né, expressivo de neonazistas, e eles se misturam, né, você não sabe se é fascista, se é neonazista, se é nazifascista, enfim, são pessoas que vieram lá do século XX e hoje estão tentando colocar em prática coisas que, assim, eu sou melhor do que você, né? Então eu sou mais capaz do que você. Né? Na Alemanha, inclusive, tem muitos neonazistas, não sei se vocês sabem. Né? Então o problema lá entre militantes de esquerda e grupos neonazistas assim, é um problema sério. Né? Se a Alemanha tem um problema, esse é um deles. Eu não sei, assim, exatamente te dizer o que fazer com esse movimento todo. O que eu sei, até onde eu sei, é que esse pessoal vem não só de uma cultura de exaltação da cultura neonazista, cultura entre aspas, neonazista, mas também antissemita, né? Professora Lueli, a senhora falava no bloco passado um pouco disso, né, da questão de regular a internet. Também citou até a questão das fake news, né, como uma forma também de tentar evitar a propagação desses ataques. Queria que a senhora voltasse, né, naquela ideia que eu tive que interromper, para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Eu acho que é uma forma de regulação do Estado. É claro que isso tudo precisa de pensar em mecanismo para se fazer isso. Né? A gente não está falando aqui de violar os nossos direitos, a linha é muito tênue em relação a isso. Então, há que se ter cuidado, né, tomar, inclusive, essas medidas. De como fazer isso, quais os mecanismos, as estratégias que deverão ser acionadas, né? Então, eu acho que acho que exige um esforço aí conjunto de várias pessoas, acho que e dos poderes, dos órgãos estatais para nos ajudar a pensar isso de como enfrentar e combater. Especialmente esses grupos que a gente está chamando de nazistas, fascistas, neonazistas, que sejam, né, que propagam as fake news, que disseminam esse discurso de ódio, fomentam violência contra as pessoas, contra grupos, contra pessoas de modo em geral, enfim, é preciso pensar e não dá para pensar coisas simples, né? Porque o simples é o mais rápido que a gente pensa, né? Para resolver isso a curto prazo. Mas isso são medidas que precisam ser muito bem pensadas para que possam ser efetivas e efetivas assim de uma forma pontual para essa finalidade, né? Que deve ser combatida, porque isso é uma ameaça à integridade, acho que de todos nós, aos jovens, às crianças, às pessoas. Né? No caso aí agora o ataque às escolas, mas às pessoas e aos grupos vulneráveis, né, que possam estar na linha de frente desse discurso de ódio. E, portanto, eu acho que nesse sentido é preciso pensar, sim, o Ministério de Segurança, Justiça, Segurança Pública, enfim, questões que envolvem as questões de comunicação, como fazer isso. Justiça tem que envolver as pessoas competentes que nos representam para pensar isso da melhor forma. Mas eu penso que algo precisa ser feito. Isso o que estamos assistindo e o que você pontua no início da sua fala, quando você começa a abrir o programa, do aumento dos casos, isso é assustador.
e de outubro para cá. E é interessante porque é datado, né? Datado, primeiro turno, que se vamos pensar em outubro, primeiro turno, a questão da possibilidade ali já indicando a saída do governo Bolsonaro, a entrada do governo Lula. Então, isso a gente não pode achar que isso é algo fortuito, que não tem uma relação. Não podemos fazer uma ligação direta a isso, mas a gente diz, podemos pensar que isso sim está no bojo de tudo isso. Então, tem uma questão, um cenário político, a saída de um governo conservador, com discurso de ódio que fomentava a violência, a questão de armamento da população, e um governo que se apresenta na contramão disso. Então, nós temos aí, de fato, um choque de interesses, de grupos e essa questão. E o ataque às escolas é uma oportunidade, por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque se torna uma oportunidade, inclusive, para a justificativa desse discurso de ódio, para toda aquela política de militarização das escolas, de cerceamento das liberdades individuais, isso voltar à tona. Dos direitos humanos, enfim, isso é uma forma de se colocar contra nós mesmas. Então, por isso, professora, de nós muito cuidado. Professora, há uma onda agora nessa semana em que nós estamos gravando o programa, né? Nosso programa vai lá no dia 13 de abril, há uma onda de muitas informações com supostas listas, supostas imagens de ameaças às escolas, e há muitas escolas redobrando o sistema de segurança, pais que não estão deixando os filhos irem às escolas. A gente sente isso muito pela própria imprensa, pelas redes sociais, né, de pessoas que estão preocupadas. A senhora consegue, não sei, orientar, né, caso a gente tenha pais responsáveis, mães, como a gente também não entrar nesse pânico, né? Porque é muito complicado você retirar um filho da escola por medo de que aconteça um ataque, né? Eu nem consigo imaginar a dor de um pai de ter que fazer isso. Eu tenho filhas na escola, e minhas filhas hoje na escola, nós começamos essa conversa ontem à noite, né? Se elas iriam na escola, se não iriam na escola, se elas se sentiam à vontade, e essas notícias nos grupos de WhatsApp deles, dos adolescentes, estava correndo solto, e de ameaças, e de não vai, recomendação é que não vai à escola amanhã, vai ter aula, não vai ter aula, enfim, essa coisa toda. E a gente foi conversando com tranquilidade sobre isso, inclusive eu dizendo, eu acho que não vai acontecer nada, a gente não pode incorporar esse pânico, porque esse pânico não nos ajuda, faz a gente tomar medidas e tomar decisões apressadas e perigosas, como eu estou dizendo, que vão se reverter contra nós mesmas, ou nós mesmos, né? E, portanto, decidiram ir à escola, eu permiti que fosse à escola, né? E acho que a gente precisa enfrentar esse medo. Esse pânico generalizado, ele não nos ajuda, ele é pior. Então, a gente precisa enfrentar isso, por isso que não se deve, já tem aí as informações, as orientações, que a gente não compartilhe isso, não divulgue, não reproduza e dissemine muitas dessas coisas aí são fake news, outras de fato aconteceram, outras não. Então, ameaças que não vão se concretizar e que são meras fake news e perigosas. Eu acho que é isso. Então, eu não posso garantir, né, de fato, que nada vai acontecer. Eu não tenho esse poder. Quem me daria, né? Quem me dera eu pudesse falar isso. Não tenho. Mas eu acho que a gente precisa agir com muita tranquilidade, acreditar que as escolas também têm suas formas de se organizar até então, acreditar na escola, não deixar os nossos filhos em casa, porque isso aí também é o que acontece muitas vezes nos Estados Unidos. Tem pais que tiraram os filhos da escola e estão aí favoráveis a uma educação domiciliar. Outra coisa que a gente também, então, quer dizer, como isso abre brechas contra a escola. Por isso, o cuidado de nós termos isso, de fazermos isso com muita segurança, com muita cautela, com muito cuidado, porque o lugar da criança é na escola, né? É lá que a criança precisa estar, e os nossos jovens. A escola é essa instância formativa. Nessa sociedade que a gente vive hoje, tecnológica, do conhecimento, é preciso que as crianças continuem e permaneçam na escola.
para aprender, inclusive, se socializar, aprender a respeitar o outro, porque a escola é lugar, inclusive, de você conviver com o diferente, o outro, e eu aprender a respeitar. Então, a escola é um lugar fundamental de aprendizado, de exercício da nossa cidadania, que eu acho que a gente, e inclusive de práticas democráticas. Precisamos disso. Então, nós precisamos acreditar no poder do Estado de nos ajudar nesse momento, tomando as medidas que julgar necessárias, e na escola, acreditar e defendermos as escolas. Eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento. Fernando, queria passar a palavra para você para falar sobre essas duas questões que a professora Oleli tocou. Tanto em relação à divulgação dessas informações, né, e o medo dos pais responsáveis, mães, né, de deixar os filhos ir na escola, o medo dos próprios alunos, né, muitas crianças tiveram acesso, crianças e adolescentes, né, a essas informações, e também sobre a questão de divulgar ou não informações sobre os autores, né, de atos violentos. A imprensa tem feito um movimento de não divulgar fotos, não divulgar nomes, não explicar como as ações ocorreram, para que não haja tanto uma imitação, quanto também essas pessoas não ganhem algum tipo de reconhecimento, né, que elas estariam buscando. Como é que você entende essas duas questões? Bom, eu acredito que tem que ter uma estratégia de, vamos dizer, de neutralização, sabe? De neutralizar a propaganda do crime, por exemplo, né? Você percebe que a gente vive hoje um estado de violência, um estado de terror. Então, quando esse estado de terror ele é disseminado na internet a torta direito, o que acontece? As pessoas entram em pânico, né? Então, assim, não há segurança pública que vai dar conta do problema, porque a segurança pública ela já não dá conta do problema já há muito tempo, né? A gente tem um lixo autoritário aí que a gente não resolveu. É o problema da transição política, que não houve, né? Nós entendemos que não houve transição política efetivamente. Houve um acordão entre militar e alguns representantes democratas, né? Então, esses grupos de extermínio, esses grupos fascistoides, né, que não só se utilizam de benesses do narcotráfico, mas também de instalação do terror, do pânico, esses grupos têm que ser neutralizados de alguma maneira. Eu entendo assim, a fake news ela é aquela velha fofoca, só que é uma fofoca diferente, né? Porque se na Idade Média a fofoca ajudou a modernidade chegar, hoje essa fake news ela faz o quê? Ela dissemina o pânico. O Necrive, no Instagram do Necrive, foi publicado uma cartilha, não sei se vocês viram, mas eu recomendo. E uma das recomendações dessa cartilha, que ela é assim, ainda está no seu, né, ainda está se desenvolvendo, né? Uma das recomendações é exatamente essa, não divulgar, não sair espalhando nos grupos de WhatsApp a notícia que aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Então, neutralizar dessa forma. E para você ter uma ideia, hoje na UNB, a Faculdade de Comunicação amanheceu em polvorosa, porque teve um comunicado, uma ameaça de atentado. A UNB está sofrendo ameaça, é uma das instituições que sofrem ameaça de ataques há muito tempo. E uma das pessoas responsáveis, né, dos responsáveis por esses ataques públicos é o filho do Bolsonaro, né? Ele tem vídeos dele cuspindo no chão e fazendo menção à universidade. A educação ela vem sofrendo ataques ao longo do tempo, né? Nunca foi de interesse de algumas minorias brancas aí que as pessoas estudem. Você tem aí uma série de exemplos. O novo ensino médio eu sou frontalmente contra, né? Porque ele é tecnicista, é um problema, não resolve só trazer o conhecimento técnico. Se você não ensina a pessoa a pensar e a se colocar no lugar do outro que sofre. Eu já tive estudantes com síndrome de Down.
Então você tem que... É a inclusão que não funciona, que não é inclusiva de fato, porque você não tem esse alcance todo. Mas pelo exemplo que a gente dá em sala de aula, às vezes pode mudar. Olha, Camila, eu cheguei à conclusão que a transformação, ela é um trabalho de formiguinha. Não adianta só a gente depender do Estado, porque ele não vai fazer isso tudo. E nós sozinhos também não vamos resolver tudo, não vamos resolver tudo. Então, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que parar um pouco de observar o problema da violência no aspecto macro e tentar entendê-la no aspecto micro. Aí vai entrar um famoso filósofo teórico social, né, o Michel Foucault, microfísica do poder. Então, o poder ele é microfisicamente disseminado entre os grupos sociais e os subgrupos. É isso. Bom, vou passar no nosso último questionamento. A gente poderia discutir muitas vertentes, né, infelizmente, desse problema social. Mas, professora Lueli, uma outra questão que a gente vê nos veículos de comunicação, nas conversas, tô tentando colocar questões aqui mesmo que as pessoas, de forma geral, né, estando na academia ou não, pensam, mas as pessoas têm falado muito da questão do bullying, né, que muitas vezes esses jovens ou adolescentes, enfim, que cometem esses atos, são vítimas de bullying, e isso poderia ser algum tipo de explicação para esse fenômeno. Como é que a senhora entende isso, né? Se a senhora vê uma relação entre isso, e o que a gente poderia dizer sobre essa questão do bullying na escola, né? Nesse momento em que a gente vive, com redes sociais, com internet, né? E com essa dificuldade mesmo, né, da nossa comunidade estar muito voltada para esse discurso, muitas vezes individualista, que não olha para o outro, como a senhora mesma disse. Não dá para dizer também que uma coisa é causa da outra, não necessariamente. Nem todos que cometem atos dessa natureza sofreram bullying, né? Então não dá. Há alguns casos que possam ter acontecido e talvez a gente apressadamente faz essa vinculação. Mas o bullying, de qualquer forma, precisa ser combatido também, né? Não, são formas de violência nas escolas, e a gente pode falar assim, práticas, inclusive, que já existiam anteriormente, continuam e permanecem existindo, e que precisam ser enfrentadas de todas as maneiras. Então, as escolas não podem permitir isso, que os alunos que sofram bullying. Isso precisa ser identificado, isso precisa ser conversado na escola. Voltamos lá àquela pauta anterior, né? Aquela questão anterior do papel da escola nesse sentido e dos pais. Porque não é só quem sofre o bullying, é pensar também nesse que pratica o bullying, porque esse sujeito, essa pessoa, ela está cometendo um ato de violência. Então, essa pessoa também deverá ter, de alguma forma, ser educada para o que ela está fazendo, que isso não se deve fazer, porque vai envolver. O bullying envolve discursos de ódio, ele envolve práticas discriminatórias, preconceituosas, misoginia, entre tantas outras coisas. E isso precisa ser sempre combatido. Qualquer forma de discriminação dentro da família, na escola ou em qualquer outro lugar que a gente assista isso, é preciso dizer para essa pessoa que aquilo não deve ser feito. Essa pessoa deve ser alertada sobre isso, né? Então, eu acho que, portanto, não se deve permitir nem o que sofre o bullying e nem aquele que pratica o bullying, porque esse que pratica o bullying, ele é potencialmente uma pessoa violenta, né? Então, assim, que também a gente pode, não é só quem sofre que vai, em algum momento, se colocar contra o agressor. É preciso pensar que esse sujeito que pratica, ele é um agressor e potencialmente uma pessoa violenta. Então, precisa ser, tanto um quanto o outro, precisa de suporte que a gente precisa. As escolas, eu acho que isso que estamos vivendo, de modo em geral, a gente pode pensar, Camila, eu não sei se o Fernando concorda, mas assim, isso reflete o nosso adoecimento. Acho que a sociedade americana, quando a gente assistia às primeiras histórias, né, as primeiras ataques às escolas, a gente falava, gente, que sociedade é essa que
permite no sentido assim, de que isso é possível, né? Cria condições para que isso aconteça. Hoje a gente olha para nosso país e com esse aumento de casos e pergunta: que sociedade é essa? Que sociedade é essa que estamos formando? E enquanto educadores, agentes formadores, estamos contribuindo ou não para isso. Então, é uma sociedade doente, eu diria assim. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a professora Lueli, muito obrigada pela sua presença. Fernando, também muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente possa voltar a conversar em outros momentos, né, sobre outras pesquisas do NECRIV, falar um pouco mais sobre outras vertentes, né, que têm sido pesquisado no núcleo. Obrigado, Camila, a toda a equipe do Conexões. Obrigado, professora Lueli. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde, viu? E antes da gente finalizar, só vou te falar dos canais de comunicação com o nosso programa. A gente tem redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, só procurar por TV UFG, como aparece aqui embaixo, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número também vai aparecer na tela, você pode tirar uma foto ou então anotar. É o 62991811406, 62991811406. Não sai daí que a gente volta com informações sobre arte e cultura no próximo bloco. Esse é o último bloco do nosso programa de hoje e eu ainda falo um pouco mais sobre violência nas escolas, uma medida para tentar prevenir, né, também coibir esses casos. Se você vir ou souber de alguma ameaça de ataque, unidades escolares, denuncie pelo canal Escola Segura. Você pode fazer a denúncia pelo site mj.gov.br/escola segura. Está aparecendo aqui embaixo na nossa tela, mas eu vou repetir. mj.gov.br/escola segura. Essa é uma medida criada pelo governo federal para tentar evitar que novos ataques aconteçam. E a iniciativa é realizada em parceria com a SaferNet. Ela permite que as denúncias sejam investigadas de forma mais rápida e eficiente. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. E as informações são mantidas em sigilo e analisadas por uma equipe de 50 policiais. Nos próximos dias, eles vão se dedicar exclusivamente em regime de plantão de 24 horas para monitorar essas ameaças contra escolas na internet. Em caso de emergência, entre em contato com 190 ou com a delegacia mais próxima. Agora a gente deixa o clima um pouco mais alegre, né? Vamos terminar o nosso programa falando de atividades culturais acessíveis para todo o público. A primeira delas é sobre a Vila Cultural Cora Coralina, que recebe a exposição Hospitalidade, Casa Aberta. Ela reúne esculturas, desenhos e obras de artistas, vou dizer o nome deles: Carlos Munareta, Danilo Butas, Sofia Ramos e Rafael Escócia. Os trabalhos desses artistas são resultado de uma residência que eles fizeram na casa da artista Suyan de Matos, na cidade de Olhos d'Água, na verdade, né, no distrito de Olhos d'Água, que faz parte de Alexânia. Essa residência na casa da artista Suyan foi feita em 2021. A exposição Hospitalidade fica montada na Sala Antônio Poteiro até o dia 14 de maio. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E a entrada é totalmente gratuita. A Vila Cultural Cora Coralina fica na Rua 3, no centro da cidade. Também no centro fica o Octomarques, um centro cultural que está sediando a exposição Crônicas de um Mundo Bizarro, que é uma individual do artista visual Mário Pirata. Ele foi professor de História da Arte e Artes Visuais em diversas universidades. E, recentemente, retomou uma produção de desenhos e pinturas, que ele começou em 2014. Então, todo esse trabalho, né, do Crônicas de um Mundo Bizarro, é a partir dessa retomada desses trabalhos. E essa é a primeira exposição individual do Mário Pirata. A mostra está, né, na Galeria Sebastião dos Reis e fica até o dia 12 de maio.
A visitação pode ser feita das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrada gratuita. O Centro Cultural Otto Marques fica no Parthenon Center, na Rua 4, também no centro. Dá até para ver as duas exposições no mesmo dia e andar um pouquinho pela região central de Goiânia, também muito bonita e conhecida pelo Art Deco. Quem sabe aí um passeio gratuito, você vai conhecer um pouco de história, um pouco de artes plásticas, né, artes visuais. Bom, e é com essas dicas que eu me despeço de você, agradecendo a sua companhia aqui com a gente, te convidando a acompanhar o nosso programa da semana que vem, às 4h30 da tarde na quinta, e no domingo, às 7 da manhã. Antes de ir embora, quero só lembrar vocês, quase iniciando uma nova etapa. Nós vamos voltar a ser um programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Rápidas, mas então já anota aí na sua agenda. 12 horas, né, ao meio-dia, a gente vai estrear um novo Conexões, agora no mês de maio. Daqui a pouco eu te dou mais informações também, e você ligado na nossa programação da TV UFG vai conferir as nossas chamadas aí ao longo das próximas semanas. Novamente agradeço e até a próxima.